O Doutor Destino parou o machado do Thor com apenas 2 dedos, só isso, sem esforço, sem gritar, sem nem desviar o olhar. E se você acha que essa cena foi só pra hypar o Robert Downey Jr., eu tenho que te contar uma coisa, essa cena já aconteceu antes. E da última vez que isso aconteceu, o Destino não só venceu, ele até matou o cara que ajudou ele a se tornar um deus. Isso mesmo que você ouviu, tá? Lá na HQ, quando o Destino chega nesse nível de poder, cara, o próximo passo dele é se tornar um deus, literalmente. E o pior, quem enfrentou ele não chegou nem perto de vencer. No vídeo de hoje eu vou te mostrar de onde vem cada cena grande que a gente viu nesse trailer de Vingadores Doomsday lá nos quadrinhos. E você vai entender porque esses 2 dedos do Destino resume o filme inteiro. Então fica até o final desse vídeo pra coisa boa vindo aí. Então vamos direto ao assunto que te trouxe para esse vídeo aqui. A gente viu no trailer que o Thor desce do céu com um machado cheio de raio ali, com todo o poder, achando que vai destruir, acabar com a raça do Doutor Destino ali. Mas o Destino ergue a mão e segura o machado com 2 dedos, sem esforço, sem gritar, sem desviar o olhar dele de dentro da máscara. E eu quero dizer para você que isso já aconteceu lá nos quadrinhos em Guerras Secretas, o quadrinho de 2015. Depois as incursões destruíram o multiverso inteiro, o Destino e o Doutor Estranho enfrentam juntos os seres mais poderosos da criação, os Além, e matam todos eles. Só que quem fica com o poder é só o Destino. Ele vira literalmente um deus e cria um planeta feito de pedaços de universos que sobraram, e esse planeta se chama Battleworld. E para manter ordem nesse novo mundo, ele monta a própria polícia, uma corporação inteira de Thors. E como são os Thors, você já pode imaginar que eles já vêm com o poder do Deus do Trovão, e eles começam a patrulhar cada canto em nome dele. E essa corporação de Thors devia ser o suficiente para manter a ordem, né? Só que daí, quando eles lutam com os vilões que sobraram do multiverso, e aí eu tô falando da galera que tem o Namor, o Cabal e até o Thanos, cara, esse bando de Thor leva uma surra que eles precisam pedir até ajuda. Por isso que o próprio Destino precisa intervir. Ele vem pessoalmente e destrói todo mundo ali. E nesse momento, cara, a gente vê o nível de poder do maluco. Nessa hora, o Ciclope, carregando a energia total da Fênix, aquela energia que já corrompeu e quase destruiu galáxias inteiras nas mãos de outros personagens, tenta desafiar o Destino de frente. Cara, o Destino matou ele também de uma forma simples, rápido, fácil. E aqui vem uma coisa que ninguém tá contando. O Doutor Estranho, que ajudou o Destino a chegar aonde ele chegou, cara, ele teleporta os sobreviventes para outro planeta e se recusa a contar isso pro Destino. O Destino descobre o que acontece. Doutor Estranho vai de arrasta pra cima. Ninguém escapa do Destino, velho. Nem mesmo quem ajudou ele a construir esse trono. Ninguém. Então quando o trailer mostra o Destino parando o machado de Thor com os 2 dedos, ele não está mostrando, olha aqui, eu sou forte. Ele está repetindo quase igualzinho uma cena que os quadrinhos já usaram para deixar claro que esse cara joga num nível completamente diferente de tudo o que os heróis já enfrentaram. Inclusive Thanos com a manopla completa, inclusive um amigo dele mesmo. E tem outro detalhe, se você reparar na cor do trailer, ele é todo amarelado, bem parecido com o clima que Vingadores Era de Ultron usou para soltar aquele vilão poderoso demais para ser controlado, você lembra disso? Isso tudo não é por acaso, tá? A Marvel tá usando o próprio visual que já usou lá no passado para avisar todo mundo ali antes mesmo da primeira fala que esse vilão ali, ele é poderoso demais, ele já passou do momento de tentar negociar com ele, não tem mais como, não tem mais volta, não dá para negociar com esse cara. Mas o Destino não chegou sozinho nesse trono. Alguém abriu a porta para ele antes mesmo de qualquer machado ser erguido. E essa pessoa nem tá nessa cena. Ela tá lá no começo do trailer, olhando pela janela sem imaginar o tamanho do problema. E é exatamente essa cena que abre o trailer, né? O professor Xavier olhando pela janela, vendo fogo no céu com o vidro já rachado. Ou seja, isso acontece depois de outro momento que o trailer mostra rapidinho. O de Xavier reencontrando Magneto na mansão. Quase todo o vídeo sobre esse trailer tratou isso como pano de fundo, mas essa cena é o motor de tudo. E ela tem nome nos quadrinhos, Incursão. E a história começa assim, Reed Richards descobre sobre os universos paralelos, cada um tem sua terra e elas estão em rota de colisão. E quando 2 terras se tocam, elas explodem, junto com tudo ao redor dela. E ali não tem meio termo. Ou uma terra é destruída antes do choque entre elas, ou as duas morrem juntas
junto com tudo o que existe nelas. E é por isso que o Reed Richards monta um grupo secreto. E esse grupo é composto por Tony Stark, Namor, Pantera Negra, Doutor Estranho, Raio Negro e o próprio Xavier. E juntos eles estão tentando resolver o problema desse choque entre as terras, e tudo isso sem ninguém saber que esse grupo existe. E aí já entra o primeiro problema sério para impedirem essa incursão. E o problema é o seguinte: alguém precisa topar apertar aquele botão que vai matar bilhões de pessoas de outra realidade para salvar a sua própria realidade. Esse grupo nunca concordou de verdade sobre quem deveria ter esse tipo de poder. E o grupo devia proteger a Terra em segredo, sem culpa dividida. Mas para fazer isso, alguém precisa carregar sozinho o peso de matar bilhões numa outra realidade. Por isso, esse racha nunca se resolve de verdade. E é exatamente esse racha que o trailer cita quando o Destino fala em decisão impensável, com uma calma que todo mundo que já viu o trailer comentou como uma calma bem estranha para um vilão. Ele está descrevendo o mesmo dilema que já rachou esse grupo nos quadrinhos, só que agora em escala de multiverso inteiro. Só que dentro desse grupo dividido tem um cara que nunca comprou a hesitação de todo mundo ali. Um nome que o trailer já mostra isolado num reino que não responde pra ninguém. E isso já fica na cara antes mesmo dele falar alguma coisa. E pra explicar isso eu quero que você repara numa coisa que passou batido. No trailer, quando os heróis vão até Talocan pedir a ajuda do Namor, ele tá com uma cara tranquila, quase satisfeita, enquanto a Shuri, do lado dele, tá claramente tensa. Segundos depois, os soldados de Talocan cercam o grupo e a cena corta pra Shuri, já de máscara de Pantera Negra, pronta pra briga. Isso combina exatamente com o que Namor sempre fez nos quadrinhos. Depois de anos discordando cada vez mais das decisões do grupo que nunca chegavam a tempo, ele sai e monta o próprio time, o Cabal, recrutando o Thanos e outros vilões pesados com o objetivo só: destruir universos alternativos antes que o dele fosse destruído primeiro, óbvio. Sem votação, sem debate e sem culpa. E o mais bizarro é que mais pra frente é o próprio Namor que trai o Cabal e entrega o grupo todo pros mocinhos. E não porque do nada ele resolveu virar herói, mas isso fala mais sobre a lealdade dele, porque o Namor nunca foi leal a time nenhum. Pro Namor é sempre o próprio povo e a Atlântida em primeiro lugar, o resto não importa. E o Namor até parece hostil recebendo os novos heróis, mas ele nunca escolhe um lado, ele escolhe resultado. Por isso essa cena já pode ser o Namor calculando que uma decisão pesada vai ser necessária de novo, e já desconfiando que essa nova turma vai perder tempo com uma coisa que ele já superou há muito tempo. Enquanto o Namor já calcula sozinho a próxima decisão pesada, tem outro cara no grupo tentando resolver o problema, só que de uma forma bem diferente, numa sala de reunião com um mapa de 3 terras pregado na parede. Essa reunião que o trailer mostra na nova Torre dos Vingadores. Repara no elenco: Sam Wilson como Capitão América, o Bucky, o Homem-Formiga, o Bob de sandália num canto, o agente americano com o escudo amassado, o Guardião Vermelho usando o único uniforme dos Novos Vingadores. E essa é a continuação direta daquela cena pós-créditos de Thunderbolts, com a galera brigando literalmente pelo direito de usar o nome Vingadores. E nessa reunião a gente pode ver ali o Reed Richards explicando um mapa com 3 terras conectadas. E rolou muita especulação que ele criou um teletransportador do zero, tá? Mas os quadrinhos já mostraram 2 caminhos que o Reed Richards percorreu, e nenhum deles foi um caminho simples. O primeiro deles é uma ponte entre realidades, criada originalmente apenas para observar elas, mas futuramente também foi usada para poder visitar outras realidades. Essa ponte foi feita justamente para ele estudar incursões antes delas acontecer. Já o segundo caminho é bem mais pesado. Depois de ver uma vilã destruir uma terra alternativa inteira com uma arma de antimatéria, o Reed Richards e o Pantera Negra criam o mesmo tipo de arma, no caso de precisarem usar contra outro mundo. Só que na hora de decidir, nenhum nem outro consegue apertar o botão. O peso de matar bilhões de pessoas para salvar a própria terra é grande demais para os dois. É o Namor de novo quem não hesita. Essa reunião parece ser exatamente sobre construir uma arma nova. Mas os quadrinhos já mostraram várias vezes que o impasse nunca foi tecnológico, mas foi sim moral. Por isso essa reunião não é sobre inventar nada, é sobre quem tem coragem de fazer o que ninguém mais consegue. E o trailer já deixou na nossa cara com o Namor sozinho lá em Talocan quem é o cara mais capaz de fazer essa atrocidade, né? Só que nem todo mundo
mundo naquela sala sabe o tamanho real do que está sendo decidido ali. E é esse segredo guardado dentro do grupo que vai explodir, literalmente, dentro de uma mansão que nem devia estar nessa guerra. E eu tô falando da mansão dos X-Men, os Vingadores invadindo, o Gambit trocando explosão com o Shang-Chi, o Ciclope tirando o visor para soltar o feixe óptico completo, e a mansão inteira caindo com um sentinela surgindo atrás da fumaça. Isso também já rolou lá nos quadrinhos e foi bem pesado, e eu tô falando do evento da HQ Vingadores vs X-Men. Nessa história, as duas equipes entram em guerra, e não porque um lado é vilão. Eles entram em guerra porque os lados discordam sobre o que eles podem fazer com uma ameaça cósmica que nunca pode ser destruída, apenas controlada. E cada um dos dois lados ali tem a certeza absoluta que está protegendo o mundo da sua forma, da sua maneira, do seu jeito. E os heróis deveriam sim se unir pelo bem comum, né? Se unir entre eles. Mas os X-Men nunca souberam desse grupo secreto. Lembra que eu falei? Por isso, a briga dos dois grupos ali não precisa de nenhum vilão de fora para ela acontecer. Ela só precisa que os dois grupos discordem do mesmo problema com maneiras diferentes de resolver esse problema aí. E isso volta a gente para a fala que abre o trailer inteiro. Nos quadrinhos, o Destino não chega em Guerras Secretas como vilão por maldade. Ele chega tentando impedir exatamente o mesmo apocalipse que a gente vê se formando no trailer. Ele descobre, antes de todo mundo, que os seres chamados de Os Além estão por trás das incursões e mata cada um deles em cada universo que consegue alcançar. Tudo isso numa tentativa desesperada de salvar a realidade inteira. Só que essa tentativa é o que acelera o fim do multiverso, a decisão pesada que ele já tomou antes de qualquer Vingador aparecer em cena. E no final é o Reed Richards quem confronta o Destino já com o poder de Deus e herda a força de Os Além para desfazer o Battle World e reconstruir a realidade, mas só depois de reconhecer cara a cara que o Destino, apesar de tudo, tentou fazer o que achava certo do jeito errado. E se você parar para analisar o que eu acabei de te contar aqui, você vai chegar na conclusão de que tanto o Destino quanto o Thanos dos filmes passados pensam que estão fazendo a coisa certa, mesmo sendo da forma errada. E tem ainda a cena que fecha o trailer. A gente vê ali o Steve Rogers reaparecendo, barba por fazer, cabelo comprido, algum tempo depois daquele teaser em que ele aparecia aposentado e com filho. A gente vê que o Thor e ele se encontram e o Thor fala, não é possível. E aí o Steve Rogers puxa o Mjolnir como um teste do Thor para ver se ele ainda é digno, né? Junto com isso, o Loki aparece como agente da TVA, entregando um cartão de contato, o que sugere que o Steve está vivendo numa realidade que não é bem a dele. E se esse fio realmente se conectar com o dos Além e das incursões, o retorno do Steve não é fanservice, tá? É outra peça do mesmo quebra-cabeça que o Destino já resolveu do jeito dele. E essa volta do Steve Rogers, como eu disse, não foi por acaso. E outra coisa que não foi por acaso também é o Robert Downey Jr. voltando como o Doutor Destino. Por quê? Os quadrinhos, depois que o Destino é derrotado pelo Reed Richards, ele tenta se redimir se tornando um herói. E aí tem uma época em que o Homem de Ferro foi dado como morto. E aí ele acaba assumindo a armadura do Homem de Ferro. Ou seja, a gente pode ver o Robert Downey Jr. voltando como o Homem de Ferro depois de Vingadores Guerras Secretas. Enfim, vamos voltar aqui para a história do trailer, né? Porque tem um padrão espalhado nele. As despedidas. A gente viu ali o Xavier conversando com o Magneto como quem não sabe se vai ter outra chance. O Homem-Formiga se despedindo da Cassie Lang antes de uma missão que ele mesmo trata como ultra perigosa. Vale lembrar que ela, nos quadrinhos e nas séries recentes, tem ligação direta com o grupo dos Jovens Vingadores. Então essa despedida pode estar plantando uma continuação para outra geração de heróis. Tem também o Tocha Humana abraçando o que parece ser o Franklin, filho dele com a Sue, machucado com fogo ao fundo, sugerindo que alguém ficou para trás protegendo a próxima geração enquanto o resto seguia em frente. Nenhuma dessas cenas precisa de explicação técnica, elas existem para você sentir antes de entender que nem todo mundo que aparece nesse trailer vai estar de pé no final. E se o filme tá puxando mesmo a história da HQ Guerras Secretas, o Destino não é apenas um vilão que quer destruir tudo, é o cara que já tomou a decisão pesada antes de qualquer herói entrar em cena. E que agora ele não poupa nada, nem quem ajudou ele a chegar lá.
Então se a Marvel estiver trazendo de fato a história de Guerras Secretas lá dos quadrinhos, a história não será sobre vencer o destino. A história vai ser sobre entender até onde ele foi capaz de chegar, ou capaz de ir. Mas agora eu quero saber de você. Você tá hypado com Vingadores Doomsday? Deixa aqui nos comentários. Não esquece também de se inscrever no canal e ativar o sino da notificação para você ficar por dentro de tudo o que acontece na cultura geek. E claro, toda semana tem mais vídeos como esse, então é muito importante ter você inscrito aqui no canal. Outra coisa, se você vê o botão hypar, aperta ele várias vezes até o limite se esgotar, porque é muito importante para o YouTube reconhecer que esse vídeo aqui está sendo relevante. Agora, eu vou ficando aqui, mas vejo você no meu próximo vídeo.